E a partir de agora vamos começar a estudar o procedimento para consertar os mais diversos defeitos que podem aparecer no forno micro-ondas. Vamos começar pelo mais comum e mais clássico de todos, que é esse aqui. Aqui a água. O forno acende a lâmpada, acende o painel. O teclado funciona normalmente. Liga. Só que não esquenta. O forno faz todas as operações, só que não aquece. Quando o forno não aquece, eu falei para vocês que pode ser defeito no magnetron. O magnetron é o componente principal do forno, é ele que produz a radiação, mas o defeito pode não ser nele. A água saiu gelada, do mesmo jeito que entrou. Então agora vamos ao procedimento para consertar o forno que não aquece. Quando o forno não esquenta, pode ser defeito no magnetron, porque é ele que produz as ondas. Pode ser defeito na fonte de alta tensão, que é o transformador, o diodo, o capacitor. Pode ser defeito na placa de controle, uma placa que fica atrás do painel, que controla o funcionamento da fonte de alta tensão. E pode ser defeito nessas chaves aqui, ó, que são acionadas pela porta. Essas chaves têm a função de manter o forno desligado quando a porta estiver aberta. O forno só pode funcionar com a porta fechada. Então pode ser uma dessas 4 etapas que está com defeito. A primeira coisa a fazer é colocar o multímetro na escala de tensão alternada. Desligamos o primário do trafão, os 2 fios do primário. Note que aqui não tem polaridade. E aí você coloca as pontas de prova neles. Pode ser direto no conector mesmo. Uma ponta em cada conector. Muito bem. Então desligamos os fios do trafão e colocamos em cada um a ponta do multímetro. Ligamos o forno na tomada. Observe que o painel do forno está aceso, mas não está indicando tensão nenhuma nesses fios. Esses fios só vão receber tensão na hora que eu apertar a tecla liga do forno. Então eu vou programar um tempo. E aí liga. Observe como apareceu 110 volts aí. Isso significa para nós que a placa de controle e as chaves estão boas. Então percebam, chegando 110 no transformador, a placa e as chaves estão funcionando. Então o defeito desse forno ou é a fonte de alta tensão ou é o magnetron. Agora, se não tiver tensão nenhuma chegando aqui, o defeito é na placa ou numa das chaves. Muito bem. Agora, nós vamos conectar o transformador de volta. Lembre-se que para mexer aqui o forno tem que estar fora da tomada. E aí o próximo passo, como tem 110 volts no trafão, nós vamos ver se tem alta tensão no magnetron. Para saber se está chegando alta tensão no magnetron, o multímetro nosso não dá para medir porque é 4.000 volts. Então eu vou usar uma chave de fenda grossa, bem isolada. Eu vou tirar os terminais do magnetron, desencaixar com cuidado. Detalhe, você não precisa desencaixar os dois, um só já é o suficiente. Coloco assim, e aí eu pego a chave, encosto na lata do forno e aproximo do conector. Feito isso, vai ter que saltar uma faísca. Saindo a faísca significa que tem alta tensão chegando no magnetron. Se não sair faísca, o defeito vai estar lá na fonte. Então vamos fazer o procedimento agora. Ligo o forno, programa um tempo. E agora vamos ver se tem alta tensão. Observem. Não é para encostar o fio, é só para aproximar. Isso significa que tem alta tensão chegando lá no magnetron. A fonte de alta tensão, portanto, está funcionando normalmente. O transformador, o diodo e o capacitor. O detalhe, o capacitor da fonte de alta tensão é um capacitor a óleo, um capacitor comum, ou seja, ele não tem polaridade. E ele tem um resistor dentro, ou seja, quando você desliga o forno, ele se descarrega rapidamente. Mas, se você quiser, por via das dúvidas, descarregar ele, você pega a chave, encosta na carcaça e em qualquer terminal do magnetron. Forno fora da tomada. E aí o capacitor já está descarregado, você pode colocar a mão. Então nesse nosso caso, percebemos que tem 110 volts no primário do trafo, a placa e as chaves estão boas, tem alta tensão no terminal do magnetron, ou seja, a fonte de alta tensão também está boa. Se o forno não está aquecendo, ou o defeito é no próprio magnetron, ou
no conector que vai ligado nele. Esses conectores, às vezes, dão solda fria ou mau contato. Bem aqui, ó. Bem aqui na conexão entre o fio e o terminal. Às vezes basta você colocar uma camadinha de solda aqui, fechar, encaixar de novo, já funciona. Ou às vezes é o próprio terminal do magnetron que está enferrujado. Daí você lima o terminal, passa uma camadinha de solda e encaixa de novo. Muito provavelmente já funciona. Agora, se os terminais estão bons, tem alta tensão chegando ali, o forno não aquece, aí não tem jeito, vai ter que trocar mesmo o magnetron. Desligando o primário do transformador de alta tensão, medimos a tensão. O forno está ligado na tomada, mas não tem tensão ainda porque não apertamos a tecla liga. Programa o tempo e liga. Percebam que não há tensão chegando no primário do transformador, por isso que o forno não esquenta. Isso quer dizer que o defeito desse forno ou é numa das chaves ou é na placa. Nesse caso aqui, é um conector que está desligado aqui do relé. Percebam, esse conector eu deixei desligado do relé, simulando que o defeito estivesse aqui na placa. Mas sempre que não chegar tensão ali, ou é a chave ou é a placa. Vou fazer novamente o teste de alta tensão aqui no terminal do magnetron. Ligo o forno. Chave fenda. Olha lá. Percebam como não tem alta tensão dessa vez. Nessa distância já é para sair a faísca. Como não tem alta tensão agora, então o defeito é na fonte de alta tensão. Ou é no transformador, ou é o diodo, ou é o capacitor, ou a ligação entre eles. Nesse caso, eu desliguei o terminal do transformador que vai para o capacitor. Por isso que o forno não gerou alta tensão. Então, perceberam como é que é feito o teste de alta tensão? Se tiver alta tensão, a fonte está boa. Se não tiver, a fonte está com defeito. E agora vamos retirar o magnetron do forno. Começando por retirar os terminais, desencaixar os terminais, e vamos tirar essa peça de plástico onde vai encaixar a lâmpada. Os fios vão encaixar nela também. Então, cuidadosamente a gente desencaixa os fios e desencaixa a peça. Percebam que é a lâmpada do forno. E agora é só tirar os 4 parafusos que prendem o magnetron de cima. Prontinho. O magnetron já está fora da sua posição e pronto para o teste. Esses dois terminais do magnetron são chamados de filamento. Num deles, no que está marcado FA aqui no canto, vai entrar o terminal de alta tensão, vai entrar os 4.000 volts. Aqui é a antena que irradia as ondas. Em volta da antena, percebam que tem uma malha que serve para não deixar as ondas saírem pelo lado. Quando o magnetron é parafusado na cavidade, essa malha impede que a radiação saia pelo lado. A radiação só pode sair pela antena. E aqui dentro do magnetron nós temos 2 ímãs. Esses ímãs fazem um campo magnético para que o magnetron possa funcionar. Se o ímã quebrar, o magnetron não funciona. Então a primeira coisa que nós devemos observar do magnetron é o aspecto físico. Os 2 ímãs devem estar inteiros, não pode estar trincado. Esse terminal de plástico, onde vai o filamento, essa peça de plástico tem que estar inteira, não pode ter sinal de queimadura. Essa malha que tem em volta da antena tem que estar brilhando, igual essa daqui, e a antena tem que estar inteira. Se tiver com alguma dessas falhas, ímã quebrado, terminal queimado, malha preta ou antena derretida, é porque o magnetron não presta mais. Outra coisa, os magnetron, os códigos começam com 2M, que é o caso desse daqui, 2M167, ou OM, que é o caso dos magnetrons da Samsung. E agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode testar a frio o magnetron. Para testar a frio o magnetron, o primeiro passo é colocar o multímetro no vezes 1, zerar ele, e aí você encosta as pontas nos terminais do filamento. O ponteiro tem que deflexionar até o 0. Se o ponteiro não deflexionar, o filamento está interrompido, o que significa que o magnetron não presta. Agora passamos para a escala de X10K, colocamos uma ponta num terminal dele qualquer e a outra na carcaça. E o ponteiro não pode mexer, como vocês estão vendo. De qualquer terminal para a carcaça, o ponteiro não pode mexer. Se mexer, o magnetron está em curto. É claro que esse teste a frio não é 100% confiável. É um teste, digamos, 50%, porque às vezes esse magnetron já está esgotado. Ele recebe alta tensão, mas ele não consegue mais emitir as ondas. E aí você deve substituir. Mas, no que diz respeito ao teste a frio, esse magnetron está bom.
Aqui sobraram os componentes da fonte de alta tensão. Agora eu vou tirar o capacitor, o diodo retificador aí do lugar, e aí vou ensinar ao mesmo tempo como é que faz o teste. Então o primeiro passo é tirar o parafuso que tem aqui embaixo, que prende esse capacitor. É um parafuso só. A gente coloca no outro compartimento da caixinha. E aí a gente dá uma puxadinha aqui, ó. O capacitor já está solto. Agora desengatamos os fios. A ligação dos fios da fonte de alta tensão é a mesma em todos os fornos. Depois eu ensino para vocês como é que é feito. Então nós desengatamos. Se tiver difícil, usamos o alicate de bico. Isso vai facilitar. E aí... perceba que esses conectores tem uma travinha aqui, ó. Uma linguetinha. Você tem que apertar a linguetinha para o conector soltar. Que é o caso desse. E aí está. Capacitor de filtro de alta tensão. E aqui o diodo retificador de alta tensão. Agora ensinar para vocês como é que faz o teste. O diodo retificador de alta tensão tem um código, no caso desse HVR1X4, e aqui o símbolo dele. Esse terminal aqui da flechinha, o anodo, e o terminal do catodo sempre vai no terra. A flechinha vai no capacitor e o catodo vai ligado no terra. Agora eu vou ensinar para vocês como é que faz para testar ele. Para testar esse diodo, usamos o multímetro no X10K. Colocamos as pontas nos terminais dele. Depois é só inverter. Num sentido o ponteiro não deflexiona e no outro o ponteiro deflexiona. Se o ponteiro deflexionar nos dois sentidos, ele está em curto. Agora um detalhe, se você colocar na escala de vezes 1, o ponteiro não vai deflexionar em sentido nenhum. Esse diodo precisa de uma certa tensão para começar a conduzir. E essa tensão só é obtida na escala de X10K. Por isso que o multímetro que vai ser usado para testar ele tem que ter a escala de X10K. Aqui está. O capacitor de filtro de alta tensão é um pouquinho menor do que 1 microfarad. No caso desse é 0,9, mas pode ser 0,93, 0,95, 0,97. E a tensão de trabalho dele é 2.100 volts, mas pode ser 2.000 ou 2.200. Então, via de regra, quando você for substituir, você usa outro com valor igual, 0,9, um pouquinho maior, 0,93, 0,95. E a tensão de trabalho não tem importância porque todos eles têm mais ou menos as mesmas tensões de trabalho. No teste do capacitor de alta tensão, multímetro no X10K, e aí você vai medir ele nos dois sentidos. Observe como o ponteiro vai e volta nos dois lados. Isso quer dizer que ele está bom. Se o ponteiro for ficar, ele está em curto. Agora você coloca uma ponta num terminal dele, a outra na carcaça. E o ponteiro não pode mexer de nenhum terminal para a carcaça. Se mexer de qualquer terminal para a carcaça, ele está em curto. A faixa de preço dos componentes da fonte de alta tensão é a seguinte. O magnetron está na faixa de 80 a 100 reais, mais ou menos. O capacitor de alta tensão na faixa de 10 a 20 reais. E o diodo na faixa de 3 a 5 reais. O transformador custa na faixa de 70, 80 reais, por aí. Agora nós vamos retirar o trafão para poder testar ele. O trafão você pode tirar desparafusando ele da base, que é o certo, ou então nesse forno você pode virar e desparafusar a base. Ele já sai com tudo. Então aqui, ó. É só você tirar esses 4 parafusos nos cantos da base e ela sai. Aqui está. A base com transformador e tudo. O transformador de alta tensão tem um primário, que é esse enrolamento aqui de baixo, primário para 110 ou 220. Percebam como o fio do primário é grosso pra caramba. Então aqui vai entrar 110 ou 220. E ele tem 2 secundários.
Tem esses dois fios longos que saem dele, que é o secundário de 3 volts, para acender o magnetron, porque o magnetron é uma válvula, como toda válvula tem que ter o filamento aquecido. E esse outro enrolamento aqui em cima, com os fios mais finos, é um enrolamento de alta tensão, é o secundário de alta tensão. Um dos fios do secundário de alta vai parafusado na carcaça do transformador, percebam. E o outro terminal do secundário de alta tensão é essa lâmina aqui. Esse secundário fornece 2000 volts para funcionar a fonte de alta tensão. É que depois a fonte transforma em 4, mas o transformador fornece 2000. O teste a frio do transformador de alta tensão é feito na escala de vezes 1. Você mede o primário, e o ponteiro vai até o 0. O secundário de 3 volts, o ponteiro vai até o 0. E o secundário de alta tensão é esse fio aqui com a carcaça. Fio com a carcaça. E ele indica uma resistência ali em torno de 100, 90 ohms, por aí, depende do transformador. Esse é o teste a frio dos 3 enrolamentos, o primário e os 2 secundários. Só que às vezes ele dá defeito de entrar em curto o primário, porque o fio do primário é muito grosso, ele não abre, ele entra em curto. Mas aí depois eu ensino para vocês como é que detecta quando esse transformador está com o primário em curto. Como vemos aqui no corpo do transformador de alta tensão, ele trabalha com 120 volts, porque esse forno é de 110. Se o forno fosse de 220, esse transformador aqui seria para 220. Agora vamos montar de novo o transformador de alta tensão no forno. Pegamos a carcaça, encaixamos ali. Percebam que aqui o forno está de ponta cabeça. Carcaça. E aí é só parafusar. Prontinho, o transformador já está colocado no seu devido lugar. Agora vamos montar o diodo e o capacitor de alta tensão. Encaixamos o capacitor na lâmina e aí encaixamos a lâmina lá no forno. Colocamos o parafuso atrás. Prontinho, o diodo e o capacitor já estão no lugar. Agora vamos colocar o magnetron de volta. Parafusos. Prontinho, o magnetron bem firme, bem parafusado na sua devida posição. Essa aqui é a fonte de alta tensão, que é a mesma em todos os micro-ondas, com exceção do Panasonic Inverter. Então, conforme eu falei para vocês, a fonte de alta tensão tem um transformador grande, cujo primário é de 110 ou 220, dependendo do modelo do forno, e tem 2 secundários. Tem o secundário de 3 volts e tem o secundário de 2000. Aqui é o capacitor de filtro de alta tensão, aqui é o diodo de alta tensão, e aqui é o magnetron, que é uma válvula, filamento e a placa carcaça da válvula que vai ligada ao terra. Um dos terminais do transformador de alta tensão vai no terra. O secundário de alta tensão, o terminal vai direto no terra, na carcaça dele. O funcionamento é o seguinte, nesse terminal nós temos tensão alternada, que a hora é positiva e a hora é negativa. Quando é positiva, o diodo conduz e carrega esse capacitor com 2000 volts. Quando é negativa, o diodo não conduz mais, daí a tensão do transformador, que é 2000, se soma com a carga do capacitor, que também é 2000, dá um total de 4000. 2000 do transformador mais 2000 do capacitor dá 4000, que vai lá para o filamento do magnetron, vai para o terminal FA. E esses 3 volts aqui em cima, cada um entra num terminal do filamento para acender o filamento do magnetron. O magnetron não adianta você só aplicar alta tensão entre o filamento e a placa. Se o filamento não acender, ele não vai emitir a radiação. Então, repetindo, quando a tensão é positiva, o diodo conduz e carrega o capacitor. Quando a tensão é negativa, o diodo para e a tensão do capacitor somada com o transformador vai alimentar o magnetron com alta tensão. Como é que eu faço a ligação dessa fonte lá no forno, com as peças? Bom, o primeiro passo é ligar o terminal de alta tensão do transformador sozinho no capacitor.
O outro lado do capacitor vai no diodo e é dele que sai alta tensão. Entre o diodo e o capacitor sai alta tensão que vai para o terminal FA da válvula. Os dois fios compridos do transformador você liga por último. Um vai no FA e o outro vai no F. E agora a ligação da fonte de alta tensão. Começando pelo terminal do secundário de alta tensão do trafo, esse daqui. Você põe ele no capacitor. No caso eu vou colocar no terminal de cima. Mas poderia ser no terminal de baixo, porque esse capacitor não tem polaridade. E no outro terminal do capacitor vai o diodo. E desse terminal que tem o diodo e o capacitor junto sai alta tensão, que é esse fio aqui, que vai para o FA do magnetron. Então percebam, o secundário de alta tensão vai no capacitor, o outro lado do capacitor que está o diodo sai alta tensão. Os outros dois fios do filamento, um vai no F, direto. Esse aqui tem que entrar no FA, mas aqui não tem espaço. Então, seguindo esse fio, eu posso colocar junto aqui nesse terminal do capacitor. E aí está. E aí está feita a ligação. Agora é só colocar o motor do ventilador, a lâmpada de volta e o forno já pode funcionar. Agora vamos desencaixar esses dois terminais do magnetron para conseguir colocar o ventilador. O motor do ventilador tem essa aba aqui, ó, que a gente abaixa e coloca a parte de trás. Aqui. Muito bem. Aqui é a mesma coisa. Tem a aba que a gente empurra para trás e engata ele aqui. Prontinho. Agora passamos os fios por aqui. O FA por aqui. Tem mais espaço. O F por cima aqui. Pronto. Agora colocamos os dois fios do ventilador. Não tem polaridade. Os fios do primário do trafão. Prontinho. Agora fica faltando só a lâmpada. E aí o serviço já está concluído. E agora vamos colocar o suporte da lâmpada no seu devido lugar. Encaixamos por trás do magnetron. Prontinho. Encaixamos os fios. Agora ligamos os dois conectores da lâmpada. Não tem polaridade, porque a lâmpada também é a tensão da rede. Prontinho. O forno já está todo ligado, pronto para funcionar. Agora é só testar com um copo de água. Agora colocamos água fria. Aqui. E o forno já está em funcionamento. Uma dica, toda vez que você liga o forno, quando o magnetron entrar em funcionamento, o display do micro-ondas fica mais fraco. E a força dá uma caída também. Se isso não acontecer, provavelmente o magnetron não vai estar funcionando, o forno não vai aquecer. Então, com isso está concluída a operação do teste da fonte de alta tensão. Nas próximas aulas falaremos a respeito do circuito de proteção e do painel de controle. Prontinho. E a água. Agora a água esquentou. Agora nós vamos encaixar o gabinete no forno, a tampa. Tem uma abertura aqui, um vão, que tem que encaixar na parte da frente do forno. Tem que encaixar direitinho. Então, primeiro nós encaixamos a parte da frente da tampa. Desse jeito. Empurramos até o final. E aí seguramos com a mão esquerda ou com uma das mãos nessa parte aqui
levantamos a tampa e passamos rente à lateral. E ela encaixou na lateral. Do outro lado fazemos a mesma coisa. Seguramos aqui, damos uma pequena levantada e aí empurramos rente, porque aí a tampa fecha todinha. Agora basta colocar os 4 parafusos dos lados, os 4 parafusos atrás, e o forno já está pronto para voltar ao cliente. Prontinho, o forno montado e pronto para uso.